E nos próximos capítulos da novela Mania de Você, Luma, após descobrir que foi o Júlio Aias que comprou os quadros de sua mãe, ela colocará Messia contra a parede e, junta de Mavi, pedirá para conhecer o dono do grupo suíço. A Megera, sem alternativa, apresentará um falso Júlio Aias, mas o que ela não poderia imaginar é que Molina tinha um plano terrível por trás. O vilão, ao se aproximar de Messia, avisa: você vai apresentar o Rodrigo como o Júlio Aias. Ele é um ator e tenho certeza que fará esse papel perfeitamente. Messia, sem saber das reais intenções de Molina, concorda. Mas o vilão, na verdade, terá dado outras ordens para o seu capanga, sem que Messia soubesse. Isso tudo acontecerá quando Luma chegar na cobertura de Mavi. A moça irá ao encontro de seu marido e contará tudo o que tinha acontecido em São Paulo. Mavi, ao escutar aquilo, responde: mas você está dizendo que o comprador dos quadros da tua família é o Júlio Aias? Isso é muito estranho. Ele ter o mesmo nome do dono do grupo suíço. Luma o encara e avisa: eu tenho certeza que eles não somente têm o mesmo nome, mas também são a mesma pessoa. Mavi fica pensativo e Luma pede: você tem que fazer uma pesquisa, Mavi, e procurar tudo o que você puder encontrar sobre esse homem. Uma foto, saber onde ele nasceu, se tem família. Nós temos que achar alguma coisa sobre ele que nos revele qual a relação dele com tudo isso, com a Messia e com Molina. Mavi olha para a moça e pergunta: como assim a relação dele com a Messia e com Molina? O que você está suspeitando, Luma? A chefe de cozinha pensa bem antes de responder e fala: essas obras de artes que ele comprou custavam uma fortuna, mas o estranho é que eu descobri que ele só pagou uma mixaria comparado ao valor que elas realmente valiam. Mavi, ao escutar aquilo, afirma: isso realmente é estranho. Nós dois conhecíamos muito bem o Molina e sabemos que ele não costumava perder dinheiro para ninguém. Molina nunca foi um ignorante nos negócios, e se ele vendeu por um preço tão baixo, deve ter algum motivo. Luma concorda e diz: é por isso que você precisa procurar qualquer coisa que possa nos revelar alguma coisa sobre esse homem. Mavi, sem perder tempo, vai junto de Luma até o seu computador e começará a fazer várias pesquisas. Mas mesmo assim, não encontrará nada a respeito de Júlio Aias. Luma olha para o amado e pergunta: mas como é possível não ter sequer uma foto desse homem? Se ele é um homem tão rico e importante, dono de um grupo de investimento suíço, como é possível que ele nunca tenha saído em nenhuma revista? Mavi a encara e responde: eu não sei, mas pelo que eu pesquisei, esse homem é um completo mistério. Eu até conferi os documentos dele e realmente está tudo ok. Realmente consta que esses documentos são verdadeiros, mas Luma nota um certo tom de desconfiança nas palavras de Mavi e questiona: o que foi, Mavi? Por acaso você suspeita de alguma coisa? O rapaz, sem pensar duas vezes, fala: bem, é que hoje em dia não é difícil fazer documentos falsos. Eu mesmo já fiz alguns, como os documentos que eu preparei para o Rudá, para que ele fosse para Portugal. Luma fica mais desconfiada ainda e avisa: eu já decidi.
Eu vou colocar a Messia contra a parede. E ela vai ter que nos apresentar a esse tal de Júlio Ayas. Mavi olha para sua amada e alerta. Eu acho difícil que a Messia aceite, principalmente se ela realmente estiver armando alguma coisa. Luma, no entanto, confiante, responde. Acontece que eu já sei exatamente o que fazer para convencer a tua mãe a nos apresentar a esse famoso investidor suíço. Mavi fica preocupado com o que a moça estivesse planejando, mas sem ter uma ideia melhor, ele concorda. Já a Luma ligará para a Messia e pedirá: eu preciso falar com você, com urgência. Será que você pode vir até aqui, na cobertura do Mavi? Messia estranha, mas avisa que irá e desliga a ligação logo em seguida. Molina, ao ver a cara de preocupação de Messia, ele pergunta: aconteceu alguma coisa? O que os teus filhinhos queriam com você dessa vez? Messia, pensativa, responde: era a Luma e não me disse o que queria, mas eu vou agora mesmo descobrir do que se trata. Alguma coisa me diz que vem chumbo grosso por aí. Molina, ao escutar aquilo, manda: pois vá e resolva, seja lá qual for esse problema. E logo em seguida, Messia sai e vai até a cobertura de Mavi. E não muito tempo depois, Messia chegará na cobertura do filho, e ao encontrar Luma e Mavi juntos, ela pergunta: eu posso saber o que vocês estão armando? Por que você me pediu para vir até aqui com tanta urgência, Luma? A moça se aproxima e responde: eu quero que você me explique exatamente quem é esse famoso Júlio Ayas. Quem é esse dono do grupo suíço? E qual a relação dele com os quadros da minha mãe? Messia, ao escutar aquilo, arregala os olhos e fica sem palavras, sem saber o que responder. Já Mavi a encara e pergunta: o que foi, dona Messia? Perdeu a língua? Não sabe responder uma pergunta tão simples? Messia pensa bem antes de responder e fala: eu não sei do que vocês estão falando. Que história é essa do Júlio Ayas ter relação com os quadros da Cecília? Você já tá ficando obcecada com esses quadros, Luma. Esquece isso. Eu já disse que não sei o que aconteceu com esses quadros. Luma olha para a megera e diz: para de mentir, Messia. Nós já sabemos que foi o Júlio Ayas que comprou esses quadros do Molina. Mas o que é estranho é que o valor que ele pagou não era nem 10% do que ele realmente valia. Messia, ao escutar aquilo, pensa um pouco e responde: eu já disse que não sei nada dessa história. E se o Molina vendeu esses quadros para o Júlio Ayas, qual é o problema disso? É por acaso crime agora? Luma a encara e fala: da forma que eles fizeram, sim, é crime. Eles fizeram dessa forma para roubar os quadros da minha família, pagando uma mixaria. Mas me diga uma coisa, Messia. Desde quando você conhece esse Júlio Ayas? E qual é a relação dele com Molina? Quero dizer, já que eles fizeram negócios tão favoráveis no passado, era porque os dois já se conheciam. Messia pensa um pouco e diz: eu na verdade conheço o Júlio Ayas. Ele era um velho amigo do Molina. E foi inclusive graças a isso que ele concordou em nos ajudar. Mavi olha para a mãe e fala: muito estranho essa história. Mas de qualquer forma, eu acho que chegou a hora que eu e a Luma conheça esse famoso Júlio Ayas. Ou você por acaso tem medo de nos apresentar a ele?
Messia fica nervosa e sem ter como negar. Ela concorda e avisa. Eu vou falar com ele. E assim que ele tiver um tempo na sua agenda, ele vai vir aqui no Brasil. Eu tenho certeza. Luma então usa a sua carta na manga e alerta. Escute bem, Messia. Se esse homem não aparecer aqui ainda essa semana, eu vou reunir uma coletiva de imprensa e vou falar para todos os jornais que o Albacoa está sofrendo um golpe e que esse famoso Júlio Aias, junto de você, são a mente por trás de tudo. Messia, com medo que a garota cumprisse a ameaça, ela fala: Você está louca por acaso? Se você fizer uma coisa dessa, será um desastre para o resort. Mavi, ao escutar aquilo, encara a mãe e afirma: Pois, então mande esse suíço pegar o primeiro avião e vir pra cá. Senão, eu vou ajudar a Luma e vou apoiar cada palavra dela na coletiva. Messia, sem ter como negar, avisa: Tudo bem, vocês venceram. Eu vou falar com o Júlio Aias. Mas saibam que com isso vocês só estão se mostrando duas crianças mimadas. E após falar aquilo, ela sai. E Luma, ao olhar para o seu amado, ela diz: Finalmente, vamos conhecer esse Júlio Aias. Mavi, sem pensar duas vezes, responde: Até parece que você não conhece a Messia. Eu tenho certeza que ela está armando alguma coisa. E não muito tempo depois, Messia chegará no iate para conversar com Molina e contará tudo o que tinha acontecido. O vilão ficará furioso e grita: Eu não acredito que mesmo depois de tudo, a Luma ainda conseguiu descobrir tudo isso. Messia se aproxima e pergunta: Aquela garota é esperta. E agora, ela e o Mavi estão querendo conhecer esse famoso Júlio Aias. E estão até ameaçando em falar com a imprensa. Molina a encara e diz: Não, isso não pode acontecer. Se eles falarem alguma coisa com a imprensa, isso vai atrapalhar todo o meu plano. A imagem daquele resort não pode ser abalada ainda mais. Isso só iria afastar qualquer possível comprador. Messia, ao escutar aquilo, responde: Bom, então é melhor você pensar em alguma coisa, porque eles me deram apenas essa semana. O vilão pensa um pouco e fala: Eu já sei o que nós vamos fazer. Você não se preocupe. Eles irão conhecer o Julius Aias. Messia se aproxima ainda mais e pergunta: Eu posso saber como você pretende fazer uma coisa dessa? Como você vai apresentar uma pessoa que não existe para eles? Ou por acaso você pretende revelar que ainda está vivo? Molina, sem pensar duas vezes, avisa: Mas é claro que não. Tudo que eu preciso fazer é contratar um ator para fingir ser o Júlio Aias. Eu já conheço a pessoa perfeita para isso. Messia o encara e questiona: E quem é essa pessoa? É por acaso de confiança? Molina confirma e diz: Ele é um velho amigo e um excelente ator. Eu tenho certeza que ele vai tirar de letra tudo isso. E após falar aquilo, Molina faz uma ligação e fala: Há quanto tempo, Rodrigo? Escuta, eu estou precisando de um serviço teu. E você é a pessoa ideal para esse trabalho. Rodrigo confirma e diz estar disposto a fazer o serviço. E Molina avisa: Pois eu vou mandar o endereço para você. E você venha até aqui, para que eu te explique tudo pessoalmente. E após falar aquilo,
Molina desliga e Messia pergunta: Você tem certeza que é uma boa ideia mandar esse homem vir até aqui? Molina a encara e responde: Você não tem com o que se preocupar. O Rodrigo é de confiança. Eu o conheço desde garoto. Messia estranha e fala: Que conversa é essa? Eu nunca ouvi falar desse Rodrigo antes. E agora ele aparece assim do nada. Molina se aproxima ainda mais e diz: Acontece que você não precisa saber de tudo. E eu já disse para você não se preocupar, que ele é uma pessoa da minha confiança. Messia, mesmo escutando aquilo, fica desconfiada. E enquanto isso, Luma, ao se aproximar do marido, pergunta: O que você quis dizer quando falou que a Messia iria armar alguma coisa? Mavi a encara e responde: Eu acho difícil que a Messia traga esse verdadeiro Júlio Aias. Eu tenho para mim que ela está escondendo alguma coisa. Luma, confusa, diz: Sabe, eu não consigo entender qual é a relação da Messia com esse homem. Por que ela faria tudo isso por ele? Alguém que eu nunca ouvi falar antes. Mavi pensa um pouco e fala: Bem, se a Messia está ajudando ele a passar perna em nós dois, é porque ela vai ganhar alguma coisa com isso. Luma olha para o marido e diz: Não, eu não acho que é assim tão simples. A Messia nunca ligou para dinheiro, seja lá o motivo pelo qual ela esteja fazendo tudo isso. É algo muito mais complicado. Já no iate de Molina, o vilão junto de Messia irão receber Rodrigo em seu barco. E o ator pergunta: E então, do que se trata o serviço que você vai querer que eu faça dessa vez? Molina se aproxima e responde: Eu preciso que você finja ser uma pessoa, um grande empresário. Eu acho que esse papel será perfeito para você. Você será o Julius Aias. Rodrigo olha para o velho amigo e pergunta todos os detalhes. E após Molina contar tudo para o amigo, ele pergunta: E então, você acha que pode fazer esse trabalho? Rodrigo, sem pensar duas vezes, fala: Mas é claro que sim. E você não se preocupe, que eu garanto que ninguém irá perceber nada. Molina então olha para Messia e pede para que ela ligue para Luma e o Mavi e avise que Júlio Aias chegará no Brasil no outro dia bem cedo. A megera faz como o amante lhe pediu, e ao ligar para Luma, ela fala: Você e o Mavi vão ter o que vocês tanto queriam. Amanhã, o Júlio Aias chegará no Brasil, e eu o levarei para conhecer vocês dois. Luma, ao escutar aquilo, desliga a ligação, e ao se aproximar do marido, ela avisa tudo o que a Messia tinha acabado de contar para ela. Já a Messia olha para o falso Júlio Aias e fala: Então, eu te espero amanhã bem cedo, lá no resort. E eu só espero que esse plano maluco de vocês dois funcione. E após falar aquilo, ela sai. Já a Molina, ao olhar para o velho amigo, ele pede: Agora que nós dois estamos a sós, tem uma coisa que eu preciso pedir para você. Rodrigo pergunta do que se trata, e Molina, ao se aproximar ainda mais, conta algo que faz o falso Júlio Aias arregalar os olhos. Já no dia seguinte, Messia e Rodrigo chegarão na cobertura de Mavi, e a vilã, ao olhar para o filho e a Luma, ela avisa: Esse aqui é o famoso Júlio Aias que vocês queriam tanto conhecer. Mavi e Luma, ao se aproximarem,
Os dois o cumprimentam e Rodrigo fala: é um prazer em conhecer vocês dois. A Messia me falou muito bem dos dois e eu não podia negar o pedido de vocês de vir até aqui para nos conhecermos pessoalmente. Mavi o encara e responde: o prazer é todo nosso. Eu realmente estava muito ansioso de conhecer o homem que, de acordo com a Messia, salvou o Abacoa. Já Luma também diz: e já que você está aqui, tem algumas coisas que eu gostaria de perguntar. Isso é, se não tiver nenhum problema para você. O falso Júlio Ayas avisa que ela pode fazer as perguntas que forem necessárias. E Messia os interrompe e pede: pelo amor, Luma, você não vai vir com as tuas perguntas bestas novamente. E antes que a moça pudesse responder, Mavi a interrompe e fala: espere, Luma. Antes eu gostaria de falar uma coisa com você. Será que você poderia me acompanhar um minuto até o meu escritório? Luma acha estranho, mas aceita e vai junto do marido até o escritório. Ao chegar lá, ela pergunta: mas o que foi que aconteceu, Mavi? Algum problema? Mavi a encara e diz: é claro que tem. Esse não é o verdadeiro Júlio Ayas. E eu tenho certeza disso. Luma se aproxima ainda mais e questiona: mas como você pode ter certeza de uma coisa dessa, já que nunca viu a foto dele? Mavi olha para a moça e fala: eu vi os documentos do Júlio Ayas, e de acordo com os documentos dele, ele deveria ser muito mais velho do que esse homem. Luma, ao escutar aquilo, pergunta: mas se esse não é o verdadeiro Júlio Ayas, então quem ele é de verdade? Mavi a encara e responde: foi para isso que eu te trouxe aqui, para descobrirmos a identidade desse homem que está na nossa sala. Luma pergunta como eles iriam descobrir uma coisa daquela. E Mavi avisa: eu tenho um programa de identificação facial ligado ao banco de dados da polícia e consigo descobrir o RG e CPF de qualquer pessoa, apenas com a imagem do rosto. Luma, ao escutar aquilo, fica animada e pede: pois então cuida e pesquise quem é esse homem de verdade. Mavi então pede ao computador: zoom e faça uma pesquisa para descobrir a identidade do homem que está na minha sala, por favor. E não muito tempo depois, aparece na tela do empresário a verdadeira identidade de Rodrigo. Luma, ao ver a cara de espanto do marido ao ler, ela também olha e fica horrorizada ao descobrir quem era aquele homem. Mavi e Luma, sem perder tempo, vão até a sala. E Messia, a olhar para os dois, avisa: bem, agora que vocês já conheceram o Júlio Ayas, é melhor nós irmos embora. No entanto, Rodrigo avisa: na verdade, nós ainda não terminamos. Messia estranha e pergunta: mas do que você está falando? E Rodrigo responde: o Molina me deu um outro trabalho. Eu não posso ir embora sem o colocar em ação. Messia fica confusa e Mavi grita: então quer dizer que o Molina realmente está vivo e é ele que está por trás disso tudo. E agora você vem com esse capanga dele para fazer o que aqui? Me eliminar junto da Luma? Messia, sem saber o que estava acontecendo, fica calada e Luma fala: nós já descobrimos tudo. Esse não é o verdadeiro Julius Ayas. O seu verdadeiro nome é Matias, um antigo capanga do Molina. O falso Júlio Ayas a encara e pergunta: eu posso saber?
Como vocês descobriram tudo isso? Mavi responde: eu fiz uma identificação facial em você e descobri que você já respondeu por alguns crimes e alguns deles tinham ligação com Molina. Messia olha para o capanga de Molina e pergunta: mas que história é essa? Me explique exatamente o que está acontecendo. Matias olha para Megera e fala: bem, eu acho que já posso contar a verdade. O meu nome não é Júlio Ayas, e nem mesmo Rodrigo. E o teu filho tem razão. Eu me chamo Matias, e fui mandado aqui por ordem do Molina. Messia, ao escutar aquilo, questiona: mas se você não é um ator, então o que o Molina mandou você vir fazer aqui? Matias revela: claro que eu não sou ator. Eu, na verdade, sou um matador de aluguel e vim aqui para dar cabo de vocês três. E após falar aquilo, o capanga pega a sua arma e aponta para todos ali. Messia fica desesperada e grita: abaixa isso! Você ficou louco por acaso? Quando Molina souber o que você está querendo fazer, ele vai acabar com a tua raça. Matias a encara e avisa: acontece que foi ele que me pediu para dar cabo de todos vocês e colocar a culpa de tudo em você, Messia. Uma mulher que, após tirar a vida do próprio filho e sua esposa, tirou a sua própria vida. Messia fica incrédula e fala: eu não posso acreditar que o Molina faria uma coisa dessa comigo. Não, isso não pode ser verdade. Depois de tantos anos que eu me dediquei em ajudá-lo, ele não mandaria você fazer uma coisa dessa. Você deve ter entendido errado. Matias olha para Megera e responde: eu sei muito bem o que eu escutei e não tenho tempo a perder. Então, se vocês quiserem se despedir, esse é o momento. E naquele momento, a polícia e os seguranças do resort irão invadir a cobertura. E Matias, sem entender o que estivesse acontecendo, pergunta: mas o que significa isso? Como esses policiais souberam do que estava acontecendo aqui? Iberê então aparece e revela: acontece que o chefinho me contou que iria receber o tal Júlio Ayas e me pediu para controlar tudo pelas câmeras. Eu só não esperava que tudo isso chegaria a esse ponto. Por isso eu demorei tanto a entrar. Eu estava esperando a polícia chegar. Mavi olha para o seu braço direito e agradece, dizendo: você chegou na hora certa, príncipe. Matias, sem alternativa, irá se entregar e os policiais o levarão preso. Já Messia, furiosa com Molina, ela decide contar toda a verdade para a polícia e diz também onde o vilão estava escondido. Molina também será levado preso e Luma conseguirá reaver os quadros de sua família que o vilão escondia no seu iate. Michelle irá descobrir que está grávida e, sem saber o que fazer, a moça irá até Du. Du, ao ver Michelle entrando em sua casa, pergunta: Michelle, você aqui? Aconteceu alguma coisa? Michelle a encara e diz: aconteceu sim. Eu não sei o que eu devo fazer. Eu nunca estive tão confusa na minha vida. Du, ao ver a sua amiga assustada, ela questiona: mas o que foi que aconteceu? Me diga, Michelle. Eu posso ajudar em alguma coisa. A moça se aproxima e fala: eu descobri que eu estou grávida. Du, ao escutar aquilo, arregala os olhos e diz: grávida, Michelle? Mas como isso é possível?
Você estava planejando essa gravidez? E Shelley, sem pensar duas vezes, responde: Mas é claro que não. Eu me descuidei e aconteceu. Du tenta acalmar a amiga e pergunta se ela tem certeza daquilo. E Michelle fala: Tenho sim. Eu estava me sentindo muito enjoada. E depois, quando eu fiz o teste da farmácia, deu positivo. E eu, sinceramente, não sei o que fazer. Du olha para a amiga e fala: Calma, Michelle. Vai dar tudo certo. Você já falou com o Cristiano? E Shelley, ao escutar aquilo, ela pensa bem antes de responder e conta: Ainda não. Até porque eu ainda não sei se ele é o pai. Você sabe, Du, que eu tive um caso com o Daniel e eu acabei vacilando com os dois e não me prevenindo. Du se aproxima ainda mais e questiona: Mas você deve ter uma ideia de qual dos dois possa ser o pai. E Shelley diz que não e explica: Acontece que uma noite antes do Cristiano chegar, eu dormi com Daniel e depois o Cristiano chegou e nós acabamos dormindo juntos naquela semana. E a diferença é apenas de alguns dias. Foi muito pouco para saber quem é o pai. Du encara a amiga e diz: Mas como você foi fazer uma coisa dessa, Michelle? Você não podia ter deixado chegar tão longe essa história. Você tinha que ter falado para o Cristiano assim que ele chegou, do teu caso com Daniel. E Shelley diz estar arrependida e fala: Mas eu não tenho escolha. Agora eu não posso falar mais nada. Para todos os efeitos, o pai do meu filho será o Cristiano. Du se aproxima ainda mais e avisa: Mas você não pode decidir uma coisa dessas assim. Você tem que fazer o teste para saber quem é o pai. Isso é o justo a se fazer, tanto para o Cristiano quanto para o Daniel. Michelle ficará mais aflita ainda e diz: Eu não deveria ter engravidado justamente agora. Por que eu fui fazer uma coisa dessa? E naquele momento, Cristiano entra na casa de Du e, ao escutar, o rapaz pergunta: Mas como assim? Você está grávida, Michelle? Michelle, assustada, fica sem palavras. E Du pergunta: Cristiano, você aqui? O rapaz olha para a colega de trabalho e responde: Eu passei para ver se o Yarley estava em casa, mas não pensei em encontrar a Michelle aqui, e muito menos escutar o que eu acabei de escutar. Michelle então se aproxima do namorado e fala: É isso mesmo que você escutou, Cristiano. Eu estou grávida. Cristiano fica em choque ao saber daquilo. E o rapaz diz: Isso é uma coisa boa, não é mesmo? O nosso filho vai ser uma bênção nas nossas vidas. E Shelley fica completamente envergonhada e sem ter coragem de olhar na cara do namorado, ela avisa: Bem, agora eu tenho que cuidar. Eu ainda tenho que preparar o almoço, mas depois nos falamos melhor. E após falar aquilo, a moça sai, deixando o Cristiano ainda mais desconfiado. O rapaz então olha para Du e pergunta: A Michelle está um pouco estranha. Tem alguma coisa que eu não estou sabendo, Du? Você sabe me dizer se talvez a Michelle conheceu alguém enquanto eu estava em Portugal? A doceira fica desconcertada e fala: Eu acho que vocês dois
tem que ter uma conversa muito séria. Eu não sei de nada. Agora, se você me der licença, eu também tenho que ir trabalhar. Cristiano, com uma pulga atrás da orelha, fala consigo mesmo. Eu não posso acreditar que a Isis falou a verdade. Não, a Michelle nunca faria uma coisa dessa comigo. Ela não teria ficado com Daniel enquanto eu estava mofando naquela cela. E não muito tempo depois, Michelle chegará na casa de Daniel e o engenheiro a estará esperando. Michelle, ao se aproximar de Daniel, pergunta: Daniel, você ainda está em casa? Eu pensei que você iria sair hoje. Você não tinha uma reunião? O engenheiro a encara e responde: Eu realmente tenho uma reunião. Porém, quando eu estava saindo, eu passei no banheiro e encontrei um teste de gravidez positivo. Michelle, ao escutar aquilo, fica nervosa e fala: Eu posso explicar. Não é o que você está pensando. Daniel a interrompe e questiona: Você não está grávida? É isso? Porque é isso que está parecendo. A moça pensa bem antes de responder e diz: Eu estou sim grávida. Porém, o pai não é você, Daniel, mas sim o Chris. O engenheiro, ao escutar aquilo, pergunta: E como você tem tanta certeza? Você sabe muito bem que nós passamos a noite juntos, um dia antes do Cristiano chegar aqui. Michelle o encara e fala: Eu sei disso, mas é melhor nós esquecermos tudo isso. Daniel se aproxima ainda mais e diz: E como eu posso esquecer tudo isso? Nós estamos falando de uma criança e eu tenho o direito de saber se esse bebê é o meu filho. E eu também acho que o Cristiano também tem esse direito. Michelle pensa um pouco e responde: Eu sei disso e você tem razão. Porém, como eu vou explicar tudo isso para o Chris? Ele vai ficar arrasado com toda essa história. Daniel olha para sua amada e a aconselha: Eu sei que será difícil, mas é o certo a se fazer. Até porque, mesmo que você escolha ficar com Cristiano, mais cedo ou mais tarde, você terá que contar a verdade. E é muito melhor que seja agora, do que deixar passar ainda mais tempo. Michelle, com medo, fala: E como você acha que eu vou ter a coragem de falar uma coisa dessa para ele? O Cristiano irá ficar destruído ao descobrir toda a verdade. E naquele momento, Cristiano chega na casa e, ao escutar aquilo, ele pergunta: Do que vocês dois estão falando? O que é que vai me destruir se eu ficar sabendo? Michelle, ao ver o namorado entrando, ela fica pálida de medo e Daniel fica calado sem saber o que falar. Já o ex-presidiário insiste e pergunta novamente: Me diga, Michelle, o que é que eu não posso saber? Do que é que vocês estão falando? Tem por acaso alguma coisa a ver com a tua gravidez? Daniel, vendo que Michelle estava muito nervosa, ele responde: Eu acho melhor vocês conversarem uma outra hora. A Michelle está muito nervosa e eu acho que isso não é bom para o estado dela no momento. Cristiano o manda calar a boca e fala: Eu não falei com você. Eu quero escutar da boca da Michelle o que ela não pode me dizer. Daniel estranha a atitude do rapaz e pergunta: Mas o que foi que aconteceu, Cristiano? Eu pensei que nós éramos amigos.
E agora, você me trata dessa forma? Cristiano, com sangue nos olhos, grita. Até quando? Vocês vão tentar me fazer de besta? Vocês acham mesmo que eu iria ser enganado pelo resto da minha vida? Daniel o encara e questiona. Do que você está falando? Cristiano, furioso, responde. Eu já mandei vocês pararem com essa mentira. Agora me diga, Michelle. Me fale toda a verdade. Eu preciso ouvir da tua boca. Porque a mulher que eu amava nunca faria o que me disseram que você fez. Daniel tenta acalmar o rapaz. E Michelle fala. Não, Daniel. O Cristiano tem razão. Ele merece saber a verdade. O ex-presidiário a encara e manda. Pois então, me diga de uma vez. O que é que eu não podia saber? Michelle olha para o namorado e conta. Enquanto você estava em Portugal, eu tive um caso com o Daniel. Eu peço desculpa, Cristiano. Eu juro que eu tentei resistir. Mas o que eu senti pelo Daniel foi mais forte do que nós dois. Cristiano fica indignado e responde. Como é? Quer dizer que enquanto eu estava preso, você estava aqui, nos braços de um outro homem? Michelle pede desculpa novamente. E Cristiano continua falando. E ainda por cima, vocês me deixaram morando aqui, na casa do amante da minha noiva. E para piorar, todos sabiam, menos eu, é claro. Eu fui feito de palhaço. Daniel tenta defender Michelle e diz: eu posso garantir que essa não era a intenção da Michelle. Ela só não queria magoar você. Cristiano, ao escutar aquilo, fica com mais raiva ainda e grita. Pois parece que ela não conseguiu. A única coisa que ela fez com tudo isso foi me humilhar ainda mais. Michelle olha para o namorado e pede. Me desculpa, Chris. Eu juro que se eu pudesse voltar atrás, eu mudaria tudo. O rapaz pensa um pouco e pergunta. Só me diga uma coisa, Michelle. Quem é o pai do teu filho? Eu ou Daniel? A moça, confusa, fica calada e Cristiano insiste em saber. Michelle, ainda mais nervosa, fala. Eu não sei. Eu sinceramente não sei. Cristiano, revoltado, questiona. Como você não sabe? Eu me enganei muito com você, Michelle. Você é igualzinha à tua irmã. A moça pedirá para que o rapaz não fale aquilo. E Daniel a defende e diz. Eu acho que nós podemos fazer um exame de DNA. Se todo mundo aqui estiver de acordo, nós fazemos esse teste e acabamos com qualquer dúvida. Cristiano concorda e Michelle também aceita em fazer o exame. O engenheiro então avisa. Eu vou ligar para um laboratório de confiança e vou marcar para irmos todos até lá. O engenheiro, após fazer a ligação, ele desliga e diz. Eu já marquei um horário para cada um de nós no hospital e o resultado sai em uma semana. Cristiano olha para os dois e avisa. Eu vou pegar as minhas coisas e vou sair dessa casa. E daqui uma semana eu volto para saber se esse filho é meu ou não. E após ele falar aquilo, o rapaz sai. Já uma semana depois, os três se reúnem novamente. E Cristiano, ao olhar para a ex-namorada, pergunta. E então, o resultado chegou? Michelle diz que sim e avisa. Eu
ainda não abri, porque eu achei que eu deveria abrir na frente de vocês dois. Daniel a encara e fala: você fez a coisa certa. Agora, vamos abrir esse envelope e descobrir a verdade. E antes que Michelle abrisse o resultado, Cristiano alerta: eu só queria deixar bem claro uma coisa antes. Independente desse resultado, eu quero que você saiba, Michelle, que entre nós dois não existe mais nada. A moça o encara e responde: eu entendo você, Cristiano, e peço novamente desculpa por ter feito você sofrer tanto dessa forma. E após falar aquilo, a moça abre o envelope e, ao tirar o resultado do exame, ela arregala os olhos e fala: o resultado já está pronto. Eu já sei quem é o pai do meu filho. Cristiano fica extremamente nervoso. E quando Michelle estava prestes a falar o resultado, Daniel a interrompe e diz: espere, Michelle. Antes de saber o resultado, eu quero que você saiba que, independente de quem for o pai, eu vou continuar te amando. E ficaria muito feliz se você se tornasse a minha mulher. A moça fica emocionada ao escutar aquilo e responde: mas é claro que sim. Já Cristiano, desconfortável com toda aquela situação, ele pede: eu acho que você tem que dizer logo o resultado, para que isso tudo acabe de uma vez. Michelle concorda e, ao olhar para os dois, ela fala: bem, de acordo com esse exame, o pai do meu filho é o Daniel. Cristiano fica triste, mas ao mesmo tempo aliviado e diz: eu quero que vocês dois saibam que, apesar de tudo, eu não desejo o mal de vocês. Afinal de contas, vocês dois me ajudaram a sair da cadeia e, por isso, eu desejo que vocês três possam ser muito felizes. Daniel e Michelle agradecem e Cristiano sai logo em seguida. O casal, então sozinho, comemora e se beijam. Agora deixem o coração se vocês acham que Michelle tem que ficar com o Daniel, ou deixem um coração partido se vocês preferem que ela fique com o Cristiano. E também me contem nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixar o teu like para receber todos os dias os novos vídeos da novela Mania de Você.